Bom, no Sudeste, os efeitos da passagem do ciclone pelo sul do país aparentemente já são sentidos nesta manhã. Ventos fortes desde a madrugada, queda de árvores pela cidade de São Paulo, pertinho da Band já tem registro de queda de árvore, tem também a previsão de queda brusca nas temperaturas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, Stephanie Toso, da Climatempo, nossa colega que participa da programação para São Paulo todos os dias, está hoje em rede conversando com todos os ouvintes da Band News FM para trazer justamente as informações da passagem desse ciclone. Para quem não a conhece em outros estados, né, fora de São Paulo. Com a Stephanie, é um negócio assim, ela falou, o negócio acontece. Eu ia dizer tiro e queda, mas eu acho que não pega muito bem nesse momento em que as árvores estão caindo, né, Stephanie Toso? Bom dia para você. Conta mais sobre a passagem do ciclone pelo sul e os efeitos pelo país. Bom dia. Bom dia para você, Carla, para Sheila, para todos. Bom, no sul do país, o ciclone ainda continua bem próximo ali do litoral do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, tem temporal pelo extremo sul gaúcho e tem esse aumento das rajadas de vento. Então, nessas últimas 24 horas, tivemos ventos que passaram de 100 km por hora, inclusive em parte do sul de Santa Catarina. Então, a maior rajada registrada até o momento foi na região de Bom Jardim da Serra, com 119 quilômetros. Aqui pelo sudeste, esse ciclone ele não consegue avançar, só que ele intensifica ainda mais essas rajadas de vento. Então, na capital, a gente começou o dia com ventania, rajada em torno de 63 quilômetros por hora na estação do Mirante de Santana, 70 em Ourinhos, região de Avaré. Então, só vai se intensificando cada vez mais. A gente segue com esse alerta para ventania por todo o centro-sul, leste aqui do estado de São Paulo, pega também o Rio de Janeiro. Então, na capital fluminense, região dos Lagos, Costa Verde, ventos que podem chegar hoje aos 70 km por hora. Só que aqui o cenário é bem diferente da região sul. Então, por lá ainda vai continuar chovendo, em especial nessas áreas entre o litoral do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, região de Florianópolis, toda a Serra Catarinense. Então, ainda tem esse aviso para temporal. A chuva começa a perder um pouquinho de intensidade só durante a tarde, que aí é quando o ciclone começa a se desconfigurar. Ele vai se afastar pelo mar, só que aí entra a massa de ar frio. Tem origem de frente fria também em decorrência desse ciclone. Então, aqui pro sudeste, essa frente fria passa de forma muito rápida. Traz um pouquinho de umidade para o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, só que é pouca chuva. Então, para a capital, a gente só sente essa chuva durante a noite. E aí o destaque é essa massa de ar polar que vai entrar aqui pelo centro-sul do país e vai derrubar as temperaturas. Então, até mesmo o Paraná, que começa o dia ainda com muita umidade, com uma chuvinha fraca, com essa tensão para os ventos, já começa nas próximas horas a sentir queda na temperatura. Então, temperatura invertida, a mínima hoje vai ser registrada à noite em muitas áreas, entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui no estado de São Paulo também. Então, a nossa temperatura máxima não vai passar de 25 graus, só que à noite a gente termina o dia com termômetros em torno de 14. Então, tem esse destaque para os ventos e para o frio. Agora, pelo sul do país, chuva que começa a diminuir um pouquinho já à tarde, só que esses ventos ainda continuam, então tem esse alerta máximo, principalmente para o litoral do Rio Grande do Sul. E a gente lembra que no mar ainda segue o aviso para ressaca, então ondas que podem chegar até 4 metros de altura, desde a costa do sul até a costa do Rio de Janeiro, tem essa atenção também. Todo cuidado é pouco nesse momento, nessas regiões citadas pela Stephanie. Stephanie, falando dos efeitos na região sudeste, o Ricardo escreveu para cá, falando que a Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está fechada, a ventania derrubou 2 árvores. Como é que está a situação nessa área de serra, no Rio de Janeiro? Olha, a área de serra pode receber rajadas um pouquinho mais fortes, então é a mesma característica aqui da Grande São Paulo, rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Tem essa atenção máxima para essa região. Agora, todo o estado, de forma geral, fica com ventania. Então, rajadas que podem chegar a 70 km por hora, mas em alguns pontos podem ser mais intensas, principalmente na divisa do Rio com São Paulo. Pega um pouquinho hoje também o sul de Minas, só que por lá não tem previsão de rajadas tão intensas. Então, para o sul de Minas Gerais, principalmente interior do Rio, rajadas que variam em torno de 60 km por hora. Então, de forma geral, o ciclone influencia muitos estados aqui do centro-sul do país. Durante a tarde, vai aumentando os ventos também em Mato Grosso do Sul, só que fica variando, em torno de 40, 60 km por hora. Para essas áreas, não tem alerta para ventos tão intensos, mas tem possibilidade, sim, para transtornos. Veri mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte, olha, ontem de madrugada, por volta das 10 para as 4 da manhã, já hoje, né, agora há pouco, 10 para as 4 da manhã, fui acordada com muitos ventos, foi um barulho
muito chato, que eu perdi o sono, eu imagino que isso não seja nada perto do que o pessoal do sul está passando. Deus proteja essas famílias e animais do sul do país. É verdade, Veri, obrigada pela sua mensagem. Mais gente ali de Itapecerica da Serra falando do vento muito forte. Tá frio aqui em Curitiba, diz o Cleverson, nosso ouvinte. Temperaturas, Stephanie, vamos falar. Sei que você deu uma pincelada, mas no sul do país, então, entre hoje, amanhã e também no fim de semana, como é que ficam as temperaturas? E no sudeste também a coisa vai gelar, né? Vai gelar sim. Olha, para o sul do país a gente tem expectativa até de temperatura negativa, então pior ainda vai ser na noite de hoje. Tem aquela possibilidade que ainda segue mantida para neve nos pontos mais altos entre a Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, noite de hoje, madrugada de sexta, bem gelada. Amanhã, dia que vai começar com geada em muitos pontos do estado do Paraná, porque a temperatura durante a manhã vai estar em torno de 3 graus. Então, favorece essa condição. Agora, a chuva vai diminuir bem. Então, para o estado paranaense, entre amanhã e fim de semana, o destaque é essa temperatura muito baixa. Vale também para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, essa massa de ar fria de origem polar, ela vai conseguir derrubar as temperaturas. Não vai caracterizar onda de frio, porque ela vai ser mais passageira, mas só que mesmo assim mais intensa. Então, até aqui para São Paulo, hoje à noite a gente termina com termômetros em torno de 14 graus, só que começa a sexta bem gelada. Então, amanhã, mínima de 9, máxima só de 17 graus aqui para a capital paulista. Então, tem essa queda mais significativa, fim de semana, ainda bem gelado por aqui, máximas que não vão passar de 20 graus. Nossa, é uma mudança e tanto. Agora, Stephanie, o Regis é nosso ouvinte de São Paulo e ele tem uma dúvida com relação à nomenclatura. Ele pergunta, os ciclones tropicais, eles dão origem aos tufões e também aos furacões. Furacões e tufões costumam ter nomes. Por que os ciclones no Brasil não têm nomes? Gente, por incrível que pareça, essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas que eu questionei também ontem. Porque muita gente me perguntou, por que vocês não falam um nome característico, né? Porque às vezes a gente fala de outros países e aí tem, sei lá, ciclone Idália. Mas aqui a gente não dá nome para os ciclones que acontecem. Acho que a gente pode começar a dar. Escolher. Eu também acho. Não é? A gente pode aqui acionar os nossos ouvintes para escolherem. Pode se chamar Stephanie. Pode se chamar Toso. Ciclonitoso? Ciclonitoso. Não? Chateado. Inclusive, ontem eu dei risada, porque o pessoal falou assim, ciclone Biribim. Eu falei, gente, Biribim o quê? Olha o vento que tá provocando, não tem como. Não, mas que continue assim, sem ferir ninguém, né? Alguns danos materiais, claro que a gente não quer que aconteçam, mas nenhum ferido, por favor. Se é pra continuar Biribim assim, continue dessa forma, né?